Olá, queridos irmãos e irmãs, alegria imensa, estamos aqui de volta para mais um momento de bate-papo sobre o Evangelho, esse bate-papo gostoso, tranquilo, que nós fazemos aqui de forma online, de uma forma em que possamos chegar aos corações de vocês. Não é nossa pretensão, de forma nenhuma, fazer proselitismo religioso, nem incutirmos verdades, absolutamente. Eu trago aqui o meu olhar, a minha interpretação de algumas passagens do Evangelho. A minha proposta é contribuir com a difusão doutrinária espírita. Eu sei que faço isso de uma forma bem incipiente, muito ainda tímida e com dificuldades, mas é o meu possível. E essa casa maravilhosa aqui que nos acolhe, esse ambiente de paz dos irmãos e das irmãs, me dão essa segurança de poder estar aqui e trazer algumas coisinhas aí para vocês. Muito bem, então hoje nós vamos falar a respeito desse tema tão necessário, tão essencial, que é a questão da saúde mental. E nós vamos trazer o tópico a melancolia. Gente, é preciso que nós, espíritas, que trabalhamos nas casas espíritas, os passistas, doutrinadores, atendimento fraterno, pessoal que faz a recepção na casa espírita, ou seja, todos os trabalhadores dedicados que estão ali, como se diz, na linha de frente da casa espírita, nós tenhamos acolhimento, um olhar diferenciado para as pessoas portadoras de transtornos mentais, os problemas diversos de saúde mental que nos afetam. Em especial, esse grande problema que atualmente é considerado uma epidemia mundial, que é a depressão. A depressão foi estudada pela doutrina espírita, foi analisada por Allan Kardec? Sim. Olha aqui, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, nós vamos encontrar nas instruções dos espíritos várias dissertações lindíssimas. Entre elas, nós vamos encontrar uma dissertação pequena, 3 parágrafos mais ou menos, intitulada A Melancolia. Uma palavra que hoje quase não se usa, né? Melancolia é uma palavra que, digamos, ficou meio que esquecida lá entre os românticos do final do século XIX, meados do século XX, mas que nós podemos hoje atualizar, fazermos esse ajuste em termos de diálogo com o momento atual. E podemos dizer que aqui a espiritualidade, o Espírito da Verdade está falando dos transtornos do humor, ou seja, aquela condição que o indivíduo, muitas vezes, passando por um trauma, por alguma situação mais delicada de sua vida, uma perda, uma insatisfação, ele pode vir a sofrer um processo melancólico ou depressivo dentro do grande gradiente que se pode entender a depressão, desde os casos mais leves, mais brandos, até os casos mais graves. Mas para dar sustentação à dissertação espiritual, Kardec escolheu 3 trechos do Evangelho segundo o Espiritismo, que são um verdadeiro alento, 2 de Lucas e 1 de Mateus. Vamos lá. Bem-aventurados que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Está em Mateus, no Sermão da Montanha, capítulo 5. E aqui nós já podemos observar a chamada que é dada pelo evangelista Mateus. Os que choram, os famintos, os sequiosos de justiça, os que sofrem perseguição. Então, essas pessoas, estes irmãos nossos, passando pelas suas dificuldades naturais e ainda passando por essas situações, que podemos dizer assim, agregam ainda mais peso ao processo reencarnatório, à sua vida aqui na Terra, podem deflagrar uma situação de depressão, de angústia, ou até mesmo aqueles casos mais graves. Continuamos agora com Lucas. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Está em Lucas 6, 20 e 21. Agora Lucas 6, 24 e 25.
Mas ai de vós ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós, que estáis saciados, que tereis fome. Ai de vós, que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Então aqui em Lucas, nós vamos encontrar o chamado, o processo de equilíbrio da lei, ou seja, a lei de compensação. No momento estamos tristes, no outro momento alegres. No momento que estamos alegres, vem um momento triste, e assim vivemos. Porque o nosso mundo é um mundo de expiação e provas, é um mundo dual. Nós estamos aqui no relativo, como diz o professor Pietro Baldi, no antissistema. E aqui no antissistema nós temos forças para manter esse equilíbrio. Então, por isso que nós percebemos esse dualismo, porque nós estamos partidos, digamos assim, fundidos, fendidos, melhor dizendo, separados. Então, para que haja essa fusão, essa união, que o professor Baldi vai falar do monismo, dessa união, é preciso um processo evolutivo de reintegração ao sistema, ao reino dos céus, como o Evangelho, como a Bíblia como um todo fala. Então, no nosso caso específico, espíritos muito atrasados, recém-saídos da animalidade, espíritos imperfeitos, vivendo no mundo de expiação e provas, nós estamos vivendo um mundo dual, um mundo de dor e de alegria, um mundo de riqueza, um mundo de pobreza, um mundo de escassez, um mundo de abundância. São os ciclos e eles vão se compensando na nossa história evolutiva. Da mesma forma acontecem com as nossas emoções. No momento estamos alegres, no outro momento tristes. E isso é absolutamente natural. É muito natural passarmos por situações de alegria e sentirmos e vivenciarmos aquela alegria. Passam-se os meses, alguns anos, estado normal, tudo bem, daqui a pouco vem uma grande tristeza. É natural passarmos por uma grande tristeza. Ninguém está amaldiçoado por isso, ninguém está esquecido de Deus por passar pela tristeza. Então, é necessário que entendamos que esses acontecimentos, esses fatos que acontecem conosco são naturais. O que não é natural são as oscilações bruscas de humor, são aquelas tempestades e daí a pouco o indivíduo está numa euforia tremenda. Isso aí já mostra uma faceta das questões de saúde mental que devem ser abordadas por profissionais em paralelo com atividades de práticas integrativas e atividades da casa espírita. Quando eu me referi aqui a pessoas que passam por momentos de tristeza e que se sentem esquecidas por Deus, eu me lembrei de uma fala do nosso irmão Júlio Damasceno, nosso tão querido amigo e companheiro das Lídias Ubaldianas, quando ele fala que um dos maiores erros, um dos maiores pecados, vamos trazer assim, que o ser humano pode proferir, entre muitos, é dizer no momento de tristeza: Deus esqueceu de mim, eu estou esquecido de Deus. Ele diz assim, uma pessoa que tem a compreensão, mesmo que seja no domínio do racional, porque a gente entende Deus primeiro no racional para depois trazer para o emocional e haver aquela entrega, nós não podemos falar isso, porque Deus é Pai, é amoroso, é justo, é bom, e Ele não esquece de ninguém, porque Ele está em nós, nós nos movemos e nele vivemos. Então, como podemos proferir uma blasfêmia dessa natureza? Isso é rebeldia, irmãos. Isso, minha irmã, é aquele espírito extremamente presunçoso que quer fazer valer a sua própria vontade, e não a vontade de Deus. Então, muitas vezes, cai nessa triste armadilha de dizer: estou esquecido de Deus, Deus esqueceu de mim. Por isso que eu estou passando por essa dor, por essa tristeza. E aí se entrega aqueles estados terríveis de humor depauperado, de baixas vibrações. E é por isso que nós vamos tratar desse tema, a melancolia, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o que é a melancolia? Então, a melancolia é entendida como um sentimento, é uma das emoções que provoca apatia, tristeza, falta de expectativas no dia a dia. Trata-se de um transtorno de humor que afeta os planos, a produtividade,
o humor propriamente, as emoções e os relacionamentos interpessoais de uma certa pessoa que passe por esse processo. Então veja, apatia, tristeza, aquele sentimento de que não tem esperança, para que viver, não vejo graça em nada, apática, a pessoa às vezes não quer nem se alimentar bem, a pessoa não quer tomar banho, os cuidados pessoais. Então vejam bem, alguém que passa por um trauma, uma perda de um ente querido, por exemplo, então é natural aquele recolhimento, aquela tristeza, muitas vezes um certo fastio, perde o apetite, perde um pouco assim aquela vivacidade, isso é natural, isso faz parte do luto que precisa ser vivenciado. O que é preocupante é quando isso se prolonga, quando isso vai ficando mais profundo, mais agudo. E naqueles casos mais graves, quando a pessoa definitivamente corta as suas vinculações com o mundo e já não quer mais sair para trabalhar ou para estudar e cria um mundo à sua maneira e ali se enclausura. Aí é preocupante. Então, não vamos permitir que as pessoas cheguem nesse estado, porque hoje já temos dados da saúde pública, a Organização Mundial da Saúde, falando da grande epidemia de depressão no mundo, atingindo pessoas em todas as faixas etárias. Antes nós falávamos que depressão era somente de algumas pessoas, de algumas faixas etárias, de alguns grupos. Hoje não. Hoje não. Bem estudada como está a depressão, nós estamos percebendo, até mesmo nos animais. Então, mostrando essa desesperança que tem raízes onde? Raízes no nosso processo de evolução. Por quê? Porque a evolução é uma decorrência de um processo involutivo, a queda ubaldiana. Quando nós perdemos a vinculação com Deus e criamos um mundo do nosso jeito, da nossa forma. O mundo segundo Suzy, o evangelho segundo Suzy. E me acho dona daquela verdade. Então, perdi a vinculação com Deus, a desobediência à lei de Deus, a minha insubmissão à lei de Deus, a minha rebeldia, me tornei inimiga de Deus e ali enclausurada. Então, isso aqui são processos gravíssimos, patológicos. Por isso que o nosso universo é patológico e por isso que padecemos dessas dores, entre elas a depressão, entre múltiplas outras, o câncer também, nas suas múltiplas facetas, também é uma doença decorrente desse processo de rebeldia, interpretado à luz da ciência ubaldiana. Não tem doença mais emblemática do que o câncer para explicar o processo da queda. Mas irmãos e irmãs, sigamos aqui com os nossos estudos sobre a melancolia. Vejam só, não é de agora que se vem estudando os processos depressivos, melancólicos, a tristeza, a apatia, essa lassidão que muitas vezes toma conta dos indivíduos. Desde, vejam lá o slide, a antiguidade grega, os médicos antigos, Hipócrates, a teoria dos humores de Hipócrates já chamava atenção a respeito da melancolia como um problema da perturbação da alma. Então, ela era investigada a partir dos pressupostos da época, da medicina hipocrática. Então, era tratada no nível dos 4 elementos, fogo, terra, água e ar, das estações do ano, verão, outono, inverno, primavera, e também das condições de temperatura, quente, seco, frio, úmido. E a partir daí, Hipócrates vai estabelecer critérios a respeito de fluidos que circulavam nos corpos. Então, sangue determinava um tipo sanguíneo, juntamente com o elemento ar e com a estação primavera. Aí, por exemplo, nós vamos ter o verão. No verão, nós vamos ter o fogo, a bile amarela determinando o comportamento colérico. O inverno com o elemento água e a fleuma gerando a emoção, o biótipo fleumático. E por fim, nós vamos ter no elemento terra, na estação outono, a bile negra gerando um biótipo, um tipo especial chamado de melancólico, um tipo melancólico. Então, esse tipo melancólico era considerado um tipo, digamos, normal, um biótipo normal
Então nós tínhamos pessoas que eram mais coléricas, outras eram mais sanguíneas, outros eram mais fleumáticos, outros eram melancólicos, vistos a partir das lentes da medicina hipocrática. E isso ganhou campo. Convivemos com essa teoria dos humores por mais de 1.500 anos. A medicina entendida como arte de curar desde a antiguidade até mais recente, entendendo esses tipos. Inclusive, as bases da homeopatia e de algumas técnicas estão fundamentadas na medicina hipocrática. Aristóteles também, no seu Problema 30, inicia as suas ilações, as suas conjecturas filosóficas com uma frase dizendo o seguinte: por que todos os homens considerados excepcionais são melancólicos? E aqui nós podemos dizer, por que os poetas sempre eles são melancólicos? Por que os cantores têm sempre aquele ar, aquele momento, aquela situação de melancolia? Por que os pintores têm esta melancolia? Então, por que esses artistas, esses excepcionais, um cientista, um pesquisador de uma doença, de uma vacina, por que eles têm esse caráter melancólico? É porque esse caráter, como nós estamos vendo aqui, ele tem uma visão do mundo assim muito de uma retração para si mesmo. Então eles se aconchegam em si mesmos. Então não são pessoas que vão para a vida com muita facilidade, entendido até mesmo a partir dos ensinos de Reich, aqueles tipos esquizoides, muita energia na cabeça, pensam muito, são muito criativos, mas são introspectivos, parece que não estão na Terra, parece que vivem o tempo inteiro flutuando, estão em outra dimensão. Então esses tipos são naturais. Quantas pessoas esquizoides nós não conhecemos? Jovens, muitas vezes até usando moletons de capuz, óculos escuros, pessoas retraídas que nós chamamos, são muito tímidos, esse menino aqui é muito tímido, nossa, como essa menina é retraída. Mas são tipos naturais, é a forma que o espírito encontrou para ser e estar nesse mundo. Que nós, hoje, com o conhecimento que nós temos de Reich, o conhecimento que nós temos das abordagens transpessoais, das terapias corporais, podemos ajudar essas pessoas a virem mais para a vida. Continuem sendo criativas, nós não vamos violar os seus recolhimentos, mas vindo para a vida. Mas nós temos aquela outra situação de certos excessos. Então, para além de um biótipo, para além de uma pessoa ser tímida, ser naturalmente reclusa, não muito dada a uma vida social, não muito expansiva, que isso é natural, termos pessoas assim, mas nós temos aqueles outros casos. Que casos são esses? Da pessoa que era naturalmente expansiva, da pessoa que era comunicativa relativamente, passando por um trauma, por uma situação estressora muito forte, e essa pessoa se recolhe. Então, esse recolhimento inicial, ele é natural. Por quê? Porque é uma defesa. Eu preciso me recolher, eu preciso meditar, eu preciso sentir o que está acontecendo. Ah, perdi um ente querido, é natural o recolhimento, é natural o silêncio. Mas esse prolongamento e a situação ir se aprofundando e se enraizando, precisamos ter mais cuidado. Então, queridos, a medicina hipocrática, ela considerava que realmente esses estados de recolhimento inesperados, eles poderiam ser considerados patológicos e era considerado até mesmo que poderia estar havendo um excesso do que ele chamava de bile negra no corpo. Então, por algum motivo, esse estado melancólico que a criatura demonstrava, nós estamos mostrando aí essa figura antiga, né? Vocês podem ver, pode ser em função de algum trauma. Então, a ciência hoje, a moderna psiquiatria, psicologia e as terapias de abordagem comportamental e somáticas, a psicossomática vai reconhecer que certos traumas, certas situações estressantes, certos até desequilíbrios químicos no cérebro, né? Digamos, má produção de determinados hormônios em detrimento de uma boa produção, isso pode levar a uma mudança repentina, súbita de humor, e isso é considerado um
estado patológico que precisa ser visto com mais cuidado. Então, esses eventos traumáticos, os obstáculos da vida, as tristezas, as perdas, isso é natural. O que não é natural são determinadas formas do indivíduo não enfrentar, se recolher e cair numa situação de perda de vínculos com a realidade, com o mundo. E aí, naturalmente, vem a pergunta de vocês: e por que um tema da medicina hipocrática, inclusive até a terminologia, né, melancolia, palavra grega, que vai significar esse estado em função do excesso dessa bilis negra, por que esse tema foi para o Evangelho segundo o Espiritismo? O que o Evangelho foi tratar disso, especificamente da melancolia? Quem é que escreve esse capítulo? Nós tínhamos outros problemas na época, o alcoolismo, por exemplo. Por que o Evangelho não tem um capítulo sobre o alcoolismo? Por que o Evangelho também não abriu um capítulo, por exemplo, né, sobre algumas pestes, como se chamava na época, sobre algumas doenças, e foi tratar especificamente da melancolia? Por que isso? Vamos ver então aqui, meus queridos, esse capítulo ele foi escrito por um espírito que assinou como François de Geneve, ou seja, Francisco, bispo de Genebra. Quem é Francisco, bispo de Genebra, na Suíça? Ninguém mais, ninguém menos do que São Francisco de Sales. São Francisco de Sales, ele foi apóstolo do Cristo. Em seu tempo, na época em que ele viveu, ali por volta de 1550, 1560, era considerado um modelo perfeito de santidade, era um homem, podemos dizer, íntegro no exercício do seu episcopado, da sua alta fidelidade a Cristo. Ele nasceu em 1567, ali no Castelo de Sales, próximo a Annecy, na Savoia, na França. E os pais dele eram da alta nobreza. Era um homem que nasceu, como se diz, em berço de ouro. Nós já vimos, né, que Francisco de Assis também nasceu em berço de ouro, Antônio de Pádua também nasceu em berço de ouro. Esses grandes homens que nasceram em berço de ouro e depois foram para uma vida monástica, uma vida depois de entrega à caridade, ao amor e ao perdão. E a mãe dele era condessa, tinha um título de nobreza, e ela tinha o maior cuidado com Francisco, com François, quando ele era pequenininho, porque ele nasceu prematuro. Ele nasceu também com algumas doenças, algumas debilidades, e pequenininho ele tinha assim uma constituição física muito franzina, ele era muito magrinho, mas mesmo assim, com aquele aspecto magro de uma criança assim que inspirava cuidados, ele cresceu muito bem e se transformou num jovem rapaz. Está aqui uma arte, São Francisco de Sales, patrono dos escritores e dos jornalistas, porque ele era bom escritor, escrevia sempre sobre o Evangelho, como se fala, a boa imprensa, a boa palavra que ele conseguia transmitir. E a mãe dele tinha o cuidado de levá-lo para as obras de caridade. Ela era religiosa, e quando falamos religiosa aqui, entenda-se, católica, apostólica, romana, apesar de já estarmos aqui na época da chamada, né, do protestantismo, da reforma protestante, mas ela era bastante católica, era uma mulher assim, muito dedicada à caridade, ela lia a vida dos santos, ela admirava a vida dos santos, e ela levava ele quando ia fazer atendimentos aos pobres, quando ia fazer visitas a pessoas doentes, quando ia distribuir pão, cobertores, esmolas para os necessitados. Aqui está uma arte mostrando como seria a mãe dele, e aqui uma outra arte que não é bem ela, pegamos assim só para ilustrar, uma senhora, uma Madonna, distribuindo pão e alimentos entre os pobres no medievo. Esta mulher, ela foi um exemplo para esse filho. E aqui nós queremos chamar a atenção nossa, de pais, mães, avós, tios, enfim. Porque muitas vezes a casa espírita é transformada numa espécie de depósito de crianças. As pessoas chegam, por exemplo, aqui na Associação Espírita de Nazaré. Eu vim assistir a doutrinária. Eu quero participar de tal trabalho, mas eu trouxe meu filho. Tem um lugar aí para deixar ele? Evangelização
O momento da evangelização não é lugar para deixar a criança simplesmente. A casa espírita, ela complementa o trabalho de evangelização que já é feito em casa, com papai e mamãe dando o exemplo. Se a criança não tiver os pais, os avós, os tios, os tutores, que seja. Vamos falar aqui de pai e de mãe, porque essa responsabilidade a gente precisa chamar os pais e as mães. Então, os pais e as mães devem, por obrigação, dar exemplo em casa. Vai fazer o culto, vai fazer uma leitura, como a mãe dele fazia, leitura da vida dos santos, leitura do evangelho, para tudo, desliga a TV, para o videogame, joga esse celular para um lado aí, senta aqui todo mundo. Ah, mas eu quero não. Aí agora, nosso culto. Ô, minha mãe, me dê 5 minutos. Tá, 5 minutos você vai o quê? Vai no banheiro, vai fazer alguma coisa? Tá, tudo bem, mas 5 minutos venha, porque o nosso culto vai começar. É preciso ter essa disciplina, gente. Então, a mãe de Francisco de Sales, ela foi uma grande formadora da personalidade, podemos dizer, santa do seu filho. Porque ela se responsabilizou. Vejam, ela ia sair para atender os pobres da esmola, ela levava o menino junto, venha para você aprender. E isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Os infortúnios ocultos, a mãe sai para atender os pobres e ela leva a filha, venha para você aprender. Vou falar aqui, sem falsa modéstia, Dona Dejazé, quando vinha para o Jesus de Nazaré, ia para a campanha do quilo, chamava. Múcio e Suzete, eram hábeis, exímios, para ajudá-la no trabalho da campanha do quilo, junto com a equipe toda que saía nas ruas de Feira de Santana para pedir alimentos para os pobres. Me chamava, vou visitar uma pessoa, vamos, Suzy, comigo. Era assim. Ah, tem uma pessoa que precisa de um passe, vamos, Suzy, para o passe. Então, ela não ficava simplesmente na dela de, não, eu sou espírita, vou esperar meus filhos crescerem. Não, pequenos, a gente já fazia isso. E aí nós estamos aprendendo com ela, vendo o exemplo dela, fazendo e dentro de casa o evangelho para nos tornarmos espíritas. Com todas as dificuldades que nós temos, imperfeições, agradeço a minha mãe e passo isso aqui para vocês. Se responsabilizem pelos filhos de vocês. Não deixem à toa, não. Ah, mas meu filho já tem 30 anos, 40 anos. Você é pai, você é mãe. Tem tempo, sim. Você pode fazer essa intervenção. Não vai ser como uma criança, porque a criança ainda está sob nosso domínio. Mas mesmo adultos, a gente pode chegar e fazer uma intervenção. Eu tenho filhos adultos, criei dessa forma e sempre eu estou dando uma orientação. Olha isso aqui, presta atenção nisso aqui, observe. E sei que eles estão prestando atenção no que eu estou falando. Então, irmãos e irmãs, é fundamental que nós plantemos essas sementes, porque nós não sabemos quando ela vai germinar. Então, às vezes você planta a semente agora nessa encarnação, a boa semente, o bom grão, e ele vai germinar daqui a 2, 3, mas ele está plantado. E você tem mérito nisso, certo? Isso é importante. O que você não pode é relegar seu filho, entregar para as mídias, para a rede social, para as bobagens da vida. Você manda seu filho para a Disney, mas não manda seu filho para um centro espírita. Você leva seu filho para passear na Europa, mas não leva seu filho para Jesus? Que é isso? Então, preste atenção nisso aí. Veja o que é que você está fazendo do seu filho e da sua filha. Não fique seduzido pelas coisas do mundo, achando que é mais importante. O mais importante nessa vida é Jesus. E vou lhe dizer mais. Estar com Cristo não lhe atrapalha nada, não atrapalha estudos, não atrapalha ninguém fazer intercâmbio, viagem para aqui, para lá. Porque o Cristo dá é força. E essa juventude está precisando de Cristo. Ponto. Então, voltando, a mãe de São Francisco de Sales, olha ela aqui, ela foi extremamente responsável com a educação do filho. E ele sempre dedicado aos estudos, porque via ali a mãe naquele cuidado, naquela busca da espiritualidade, e ele também estudava muito. Foi estudar em Pádua, família muito rica, mandou ele estudar na Universidade de Pádua, né, onde faleceu, perto ali, né, faleceu Santo Antônio de Pádua, ele não faleceu propriamente em Pádua, a poucos quilômetros. E está lá a grande Basílica de Santo Antônio. E ele deve ter recebido boas influências da cultura antonina, e lá ele se forma em Direito. Então, um jovem rapaz rico, com um grande cabedal, muito inteligente, mas a sua formação católica vai trazer para ele, com todo respeito, o que eu vou dizer agora, uma certa intolerância com os evangélicos, com os protestantes da época, principalmente com os calvinistas.
Então nós sabemos a reforma protestante, Lutero, Calvino, tem vários reformadores. Então ele se debateu muito com os calvinistas e ele entrava em debates ferrenhos para defender os princípios religiosos católicos apostólicos romanos. E é aí onde o professor Pietro Baldi diz, não entre em polêmicas. Polêmica é coisa de involuído, é você querer dominar o outro pelo verbo. É aquela história do proselitismo religioso. Você tem que ser da minha religião, senão você vai para o inferno, você vai morrer, não sei o quê, aquele tipo de coisa bárbara que andam até os dias atuais, colocando na mente das pessoas. E infelizmente o nosso querido François, nosso querido bispo de Genebra, ele caiu nessa, ele era jovem e ele foi para esses debates, ele debatia fortemente com os calvinistas. E aí o que é que aconteceu? Alguns argumentos que os calvinistas utilizavam e até argumentos que ele também propalava começaram a ficar, digamos, renitentes em sua mente, né? Aquela coisa assim piscando. E ele dizendo assim, mas meu Deus, será que é isso mesmo? Peraí, será que eu estou certo? Será que os calvinistas não estariam certos? Como é que fica essa questão da predestinação da alma? A alma é predestinada? Como é isso? Quer dizer, se eu for para o inferno, por exemplo, bom, se eu for para o inferno, Deus já sabia que eu ia para o inferno. Então, por que Ele me mandou aqui para a terra? Para eu viver tudo e para depois Ele dizer, eu já sabia que você ia para o inferno. Gente, isso não bateu bem lá em François. O problema foi sério. Ele, muito jovem, esse rapaz caiu numa depressão. Olha só vocês, né? O embate, a fúria, o desejo de estar com a verdade. E François caiu numa depressão. A depressão foi tão terrível que ele passou meses de cama. Meses. Não queria tomar banho, não queria comer, aquelas ideias ali, reverberando na mente, aquele mal-estar horrível e, consequentemente, os problemas físicos também aparecem. Porque o corpo reage, né? Cadê o alimento? Cadê o banho? Cadê a atividade física? Está saindo para tomar sol? Essa semana mesmo encontrei com uma colega e perguntei pelo filhinho. Ela só tem um filho, um rapaz deve ter uns 20 e poucos anos. E aí, como está fulano de tal? Ela me olhou e disse, Suzy, horrível, uma depressão. Eu fiz, minha filha, procure reagir com seu filho. Mas não consigo. Eu digo, pelo menos, ponha ele para tomar sol. Suzy, você quer dizer que nem sol ele não quer tomar? Eu disse, mas ele precisa. Bote ele, fale para ele. Ele fica de sunga, de short, no quintalzinho da casa, no jardim, onde você estiver. Para ele tomar sol nas costas. Aproveitar o sol do inverno, é um sol mais frio e não vai ofender, ele tem uma pele mais clara. Então, faça isso. Procure orar. Suzy, mas é difícil. Eu digo, mas você tem que ajudá-lo. Tem que ajudá-lo. E François ficou numa situação tão difícil que aí os pais mandam buscá-lo. Ele vai para a casa dos pais. Porque ele não estava nem conseguindo mais gerenciar a vida com essa depressão. Meu Deus do céu. E aí aquela angústia dentro de casa, todo mundo preocupado, um rapaz lindo, maravilhoso, inteligente, rico, estudou em Pádua, fez direito, um bom debatedor, um rapaz inteligentíssimo. O que fazer para se livrar, desta terrível, desta estranha obsessão que ele estava vivendo? Que provação, meu Deus! Eu imagino muitos pais, muitas mães que estão passando com isso, vendo seus filhos, vendo essa situação em filhos e filhas, meu Deus do céu. E essa mãe angustiada, e a família, e ele próprio também naquela situação. E cada vez mais a gente vai vendo, né? Os nossos irmãos obsessores não brincam. O indivíduo deu espaço lá nas querelas, nas brigas lá com os calvinistas. Os obsessores do passado, os inimigos do passado, infiltram e deflagram o processo de adoecimento. O que fazer então? É quando em 1587, ou seja, ele mais ou menos com uns 30 anos de idade, eles vão em peregrinação a Paris e ele vai muito doente, com muita dificuldade, imaginem vocês, se arrastando propriamente. E lá eles vão até uma igreja, que é a igreja de Saint-Étienne de Grèce, lá em Paris.
E lá nessa igreja, quando ele entra, ele vê uma imagem de Nossa Senhora. Essa imagem que vocês estão vendo aí é a igreja de um lado e a imagem de Nossa Senhora. É uma das chamadas Virgens Negras. Assim como nós temos Nossa Senhora Aparecida, que é uma Virgem Negra, né? Nós temos também a Nossa Senhora do Livramento na sua versão negra. Então vocês vejam aí Nossa Senhora com a criança também negra e ela com bastão, né? O bastão inclusive uma flor de lis, a realeza é o bastão que livra do mal. E ele se ajoelha e ali naquele esforço tremendo, ele faz uma oração a Deus. É como se diz, ele se entrega, como diz, cheguei no fundo do poço. E aí nas suas memórias ele traz, né, a recordação daquele momento. Senhor, fazei com que eu jamais blasfeme contra vós, mesmo que eu não esteja predestinado a vos ver no céu. E se não irei amar-vos no outro mundo, concedei-me, Senhor, pelo menos que nesta vida eu vos ame com todas as minhas forças. Ou seja, ele chegou no máximo do fundo do poço, e de lá do fundo do poço ele emite um grito, um brado, um pedido de socorro. É o filho pródigo, no máximo. E aí ele começa a pensar e a dizer, não, eu tenho um pai, eu tenho um Deus, o meu pai é rei e eu tenho que voltar. E aí ele diz, mesmo que me seja proibido entrar no reino dos céus, mas permita, Senhor, que eu te ame aqui onde eu estou. Porque nem forças mais para amar a Deus ele tinha. E aí, se arrastando humildemente, ele se vira para a imagem da Virgem Negra de Nossa Senhora do Livramento, que também tem outros nomes, vamos ver aqui só para ilustrar vocês. E aí ele faz uma oração que é o lembrai-vos. Essa oração ele depois vai fazer até morrer. Ele vai desencarnar com 55 anos, aqui ele está com 30, ele vai passar 25 anos. Todos os dias ele vai fazer essa oração. E aí quando ele faz a oração do lembrai-vos, que aí fecha o ciclo, o brado a Deus, depois o brado à Mãe Santíssima, ele vai sentir uma brisa no ambiente da igreja. Imagine, né? Ele está ali fechado, né? naquela capela, e aí ele começa a sentir uma brisa e começa a sentir uma sensação boa. Ou seja, começou o processo de cura. Processo desobsessivo, os espíritos maus foram afastados. Nossa Senhora do Livramento interviu, afastou os maus espíritos, sim, claro, é Mãe Santíssima, é nossa mãe, interviu e tirou François daquele estado horrível, lastimável que ele se encontrava. A cura de François, então, se deve ao pedido de amor a Deus. Senhor, eu quero te amar, mesmo que eu não vá para o céu, eu quero te amar. Submissão à vontade de Deus, eu sei que eu sou um miserável, e obediência à lei de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Francisco de Assis dizia que dos 3 votos franciscanos, pobreza, castidade e obediência, o mais difícil é a obediência. Ah, gente, eu tenho refletido sobre isso, viu? Olhado para mim mesmo e tenho dito, que vergonha. Pobreza, castidade e obediência. O mais difícil é a obediência, obedecer à lei de Deus. A gente não consegue obedecer um sinal de trânsito. A gente não consegue obedecer um não pise na grama, né, Beto? Imagine obedecer um amai aos vossos inimigos, bendizei aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Meu Deus, isso bate em mim todos os dias, viu? Tem horas que eu paro assim, eu digo, meu Deus, está difícil amar a Deus, está difícil amar quem me ama e eu tenho que amar o inimigo? Que falência, que tristeza. Mas sigamos, né? Sigamos. Vamos então para a oração. Lembrai-vos que eu vou deixar aqui carinhosamente para vocês. Essa oração depois ela foi perpetuada por São Bernardo de Claraval e pelo bispo Cláudio Bernardo. E inclusive esse bispo Cláudio Bernardo na sua época chegou a imprimir 200.000 cópias em papel, que era muito difícil na época.
E aqui eu vou deixar para vocês, para aqueles que estão na angústia, no sofrimento, também repetir essa prece. As preces repetidas são mantras e elas têm força, como um Pai Nosso tem força, uma prece de Cáritas tem forças. E a prece de François foi: lembrai-vos, ó Piíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tem recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, de igual confiança a vós, Virgem, entre todas singular, como a mãe recorro, de vós me valho e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir, propícia, e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Essa oração ele repetiu durante 25 anos, curado da depressão. E aí, se trazendo para a Terra, vindo para a Terra, uma mensagem maravilhosa como essa, a doutrina espírita, ele não podia ficar de fora. E ele disse: eu vou também levar o meu testemunho, porque eu senti na pele, como jovem, como ser humano, o que é a depressão. E eu preciso dizer para as pessoas que há formas de sair, sim. Gente, essa oração ela é tão linda que Madre Teresa também orava o lembrai-vos. Ela faz parte de uma oração mais complexa, uma oração maior. Mas esse trecho, lembrai-vos, ele é importantíssimo para a nossa, digamos, né, a nossa estrutura moral, espiritual, tão decadente e tão sofrida. Então vamos aqui à mensagem, finalizando aqui a nossa fala. Sabeis por que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor, mas não as busqueis neste mundo, e agora quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação, para vos ajudar a romper os liames que vos mantêm cativo o espírito. Lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se no curso desse degredo provação, exonerando-vos de vossos encargos sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os resolutos, duram pouco, e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais, e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. François de Geneve, São Francisco de Sales. E para encerrar, essa pequena história verídica do Chico Xavier.
Ele contava que num dos seus dias de profunda amargura, de grande dor e sofrimento, ele solicitou ao benfeitor espiritual que levasse o seu pedido de socorro à Nossa Senhora, a Mãe Santíssima. Assim como São Francisco de Sales recorreu à Nossa Senhora do Livramento, do Bom Livramento, da Livração, também Chico recorre à Nossa Mãe Santíssima. E a resposta do benfeitor foi: Maria me pediu que trouxesse o seguinte recado para você, Chico. Isso também passará. Muita paz, meus irmãos. Que Nossa Senhora nos abençoe, que São Francisco de Sales receba o nosso abraço de gratidão por mensagem tão consoladora, tão pertinente e tão atual. Deus está presente.